Olá a todos, sou Alexandre Ventura, pré-vendas da 4Geo Solutions, que é uma das principais integradoras das soluções Ivanti para o Brasil e América Latina. Hoje vou apresentar a vocês Ivanti Service Management. Em nossa agenda, iremos abordar sobre o Ivanti Service Management, sobre a solução Ivanti, sobre a gestão de incidentes e finalizar com uma demonstração. A solução Ivanti é uma solução completa para pequenas e médias e grandes empresas que apoiam em descobrir, compreender e colocar em ação os seus processos. Uma solução que pode ser distribuída via cloud, on-premise ou de maneira híbrida, atendendo também os níveis de funcionalidade e maturidade, indo de Helpdesk, Service Desk até a gestão de serviços. A solução Ivanti tem como principal objetivo a experiência do usuário, onde através dos seus catálogos de serviços, solicitação de serviços, gestão de conhecimentos, problemas, mudanças, CMDB, automação, gestão de eventos, políticas e conformidades, fornecemos uma solução completa ao mercado voltado para ITSM. A gestão de incidentes tem como definição ao incidente uma interrupção não programada ou uma redução de qualidade a um serviço de TI. Já a gestão de incidentes tem como função restaurar um serviço operacional rapidamente e minimizar os riscos adversos ao negócio. Vejamos aqui um fluxo da gestão de incidentes, onde vamos iniciar com o processo de detecção e registro de um incidente, que pode ser por telefone, e-mail ou portal web. Logo em seguida, vamos classificar e priorizar esses incidentes, se é hardware, software e assim por diante. Logo em seguida, neste fluxo, vamos investigar e diagnosticar este incidente, filas solucionadoras e o atendimento específico. E aí, então, resolver e restaurar esses serviços, até o momento do seu encerramento. Vamos, então, à nossa demonstração. Muito bem, então eu vou acessar a minha console como um usuário cliente, né? No caso aqui, esse meu usuário é pouco conhecido, chamado Neymar Júnior. Muito bem, ao abrir a sua console, o usuário possui uma visão ampla de tudo aquilo que foi consumido por ele ou está sendo atendido a ele. Existem alguns mecanismos em que pode ser implementado, como por exemplo aqui, definir modelos de abertura de incidente, baseado naquilo que é mais utilizado no dia a dia e assim por diante, assim como as principais perguntas, né? Perguntas e respostas, a famosa FAQ, onde ele pode consultar a base de conhecimento para resolver um problema ou para configurar alguma coisa. Neste meu exemplo, eu vou basicamente abrir um chamado. Então, veja que a tela de abertura de chamado desse usuário é bastante simples, bastante enxuta, exatamente para que ele não tenha muito trabalho do que preencher, como preencher e assim por diante. Lembra, baseado no slide que nós vimos, essa é a etapa onde eu preciso registrar este incidente. Posterior a isso, haverá um trabalho da central de serviços em categorizar e priorizar esse incidente. Então, aqui, num exemplo bastante simples, eu vou colocar algo do tipo Outlook, tá certo? E veja que no momento em que eu clico nessa lupa, aqui ao lado, o sistema já vai localizar itens dentro da base de conhecimento que poderiam auxiliar a esse usuário
a configurar alguma coisa que ele está precisando. Nesse exemplo aqui, como criar um PST, uma pasta PST. Então ele teria aqui um passo a passo de como criar isso. Ele poderia ranquear esse artigo, dizer se esse artigo foi útil, colocar aqui os seus comentários, e com isso vai auxiliar a ranquear esse artigo para que nas próximas buscas de outros usuários, esses artigos venham sempre em primeiro lugar. Mas muito bem, voltando aqui para a abertura desse chamado, então, na descrição eu vou colocar algo bem simples do tipo, não estou conseguindo acessar meu Outlook, ok? E vou colocar aqui como uma urgência baixa. Vou salvar esse incidente e o sistema, a partir daqui, vai me dar a possibilidade de ver esse item que eu criei e revisar alguma coisa, de repente adicionar uma nota, ou até mesmo anexar algum arquivo, um print, alguma coisa do gênero, né? E aqui, então, eu tenho uma tela onde eu vou ter todos os incidentes ou todas as solicitações que eu, como usuário final, fiz à minha central de serviços. Bacana? Falando ainda no modelo de registro, lembra que eu havia colocado que poderia ser por telefone, por e-mail e web. Aqui dentro da console, ele ainda poderia usar o fórum, né, por exemplo, e adicionar ou compartilhar uma pergunta do tipo, alguém conhece qual é a rede sem fio da área administrativa? E vai compartilhar, ok? Muito bem. Nesse momento, o que eu vou demonstrar a vocês é a visão que o usuário final possui quando ele também pode acessar esse serviço através de um acesso mobile, não é? Então aqui ele está no smartphone e veja que também se trata de uma interface bastante simples, onde ele pode aqui visualizar todos os chamados e tudo aquilo que foi solicitado, está sendo atendido e assim por diante. Veja que lá está o chamado que eu havia criado através da console web, não é? E através dessa interface, ele também tem acesso a catálogo de serviços, onde ele vai ter diversos serviços publicados de acordo com o seu papel, de acordo com a sua área, departamento e assim por diante, bem como acessar a base de conhecimento, onde ele pode navegar entre os artigos, as perguntas e respostas, ou simplesmente fazer uma busca, como por exemplo, vou colocar aqui, print. Ops. Uma correção aqui. Print. Okay. E aí, ele encontrou um artigo com algo relacionado aí à reinicialização das impressoras, etc. E assim também ele poderia fazer, ranquear e assim por diante. E de maneira bastante rápida ele poderia aqui abrir um chamado, né? Dentre essa minha lista aqui, teria um modelo pronto, falha de conexão com a VPN. Ele simplesmente salva e pronto. Já está registrado para ele esta solicitação, esse chamado ou esse incidente. Agora eu vou acessar essa console como um analista. Então eu vou colocar aqui meu nome, vou colocar minha senha. E estou acessando o sistema como um analista. Então, perceba que a primeira tela que eu tenho aqui é um quadro, onde nesse quadro eu posso ter diferentes painéis, gráficos, etc. E o primeiro item aqui em cima são alertas em que o sistema
está me mostrando, eu posso visualizar esses alertas, são alertas que foram criados por alguém, né, publicados por alguém, ou que, através de uma integração, pelo processo de monitoramento de eventos, esses alertas poderiam ser criados automaticamente. Um pouco mais abaixo eu tenho aqui minhas tarefas, incidentes ativos. Em minhas tarefas, por exemplo, poderiam estar atribuídas a mim diversas tarefas da central de atendimento e estariam listadas aqui essas tarefas então. No quadro ao lado direito, onde eu tenho os incidentes ativos, são os incidentes ativos que estão assinados por mim. Eu sou o dono desse incidente. Um pouco mais abaixo, seria um quadro onde eu poderia visualizar incidentes que sofreram a quebra do SLA por parte da minha equipe. Eu teria, por exemplo, tenho aqui como exemplo, do lado direito, os incidentes que ainda não foram atribuídos, né, que não foram assinados a ninguém. Portanto, faz parte daquele segundo quadro do fluxo que eu mostrei da gestão de incidentes, onde é aqui que eu vou categorizar e vou efetivamente priorizar os incidentes. Eu vou então acessar esse incidente chamado Outlook, que é o chamado que foi criado dentro do nosso cenário pelo Neymar, que é o nosso usuário. E perceba que a tela do analista, né, o formulário do analista, é um formulário muito mais completo. É um formulário que permite ao analista efetivamente atribuir ações dentro desse incidente. Então aqui em cima eu tenho uma visão de quem é o solicitante, cliente Neymar Júnior, o seu e-mail, e este ícone aqui me mostra que esse usuário é um usuário VIP. Portanto, é um usuário que tem um SLA diferenciado e que precisa de um atendimento mais rápido, certo? Isso já faz parte de um dos pontos de priorização deste meu incidente. Aqui ao centro eu tenho então os status, onde eu como analista vou categorizar o estado desse incidente. Obviamente, nesse nosso caso, ele vai passar primeiro pelo momento ativo, onde eu estou ativando esse incidente, e eu vou aqui iniciar a categorização pela equipe, né? Portanto, eu já vou definir aqui quem é a fila solucionadora deste tipo de incidente ou desse tipo de solicitação feita por esse usuário. No meu cenário, eu vou direcionar isso para TI e vou assinar ou vou atribuir a esse incidente a mim mesmo. Ok? Feito isso, se nós observarmos aqui um pouco mais à direita, eu tenho uma espécie de um gráfico que vai me mostrar os tempos que eu tenho para responder a esse incidente e o tempo que eu tenho para resolver esse incidente. A diferença entre a resposta e a resolução é que a resposta é o primeiro atendimento que eu estou dando a este incidente, ou basicamente é o processo de categorização desse incidente. Feito essa categorização, o tempo que efetivamente vai contar para mim é o tempo da resolução, né, que é o tempo que nós temos para resolver efetivamente esse incidente, baseado no perfil desse usuário e também baseado na urgência e no impacto e na urgência que nós vamos definir aqui como analista. Então, se nós observarmos no painel direito aqui, veja que todos os processos que estão sendo gerados pela ferramenta estão logando no sistema, e esse log fica disponível para que o analista ou para que os analistas possam identificar ações que já foram tomadas, ou notificações que foram feitas, ou observações que foram feitas do usuário para a central de serviços, ou arquivos anexos que foram anexados ao sistema, e assim por diante. E aí, voltando para o nosso lado esquerdo, eu tenho lá o resumo, que foi o que o usuário escreveu, a descrição, que também foi ele mesmo quem escreveu essa descrição, e aqui é onde eu vou começar a categorizar o tipo de incidente. Por exemplo, aqui em serviços de segurança, eu possuo uma lista de categorias, né? Então está lá, serviço de dados, serviço de demonstração, serviço financeiro,
e a central de serviços, que é algo mais genérico. Nesse nosso caso, eu vou manter aqui como central de serviços e vou categorizar esse serviço. É algo voltado à capacitação, é algo voltado realmente a um problema que a central de serviços precisa resolver, ou como, né, seria uma pergunta desse usuário, algo de conectividade ou relacionado a má conduta ou má utilização de um serviço, de um componente por parte desse usuário. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar como capacidade, por se tratar de algo que eu posso ajudar ao usuário a se capacitar, a conhecer como executar ou como resolver esse problema. Portanto, agora eu vou definir então o impacto que isso possui. Como eu sei que isso aqui tem um impacto baixo, eu vou manter ele como baixo, com uma urgência baixa, portanto a prioridade permanece como 5. Agora, se eu alterasse aqui para um impacto alto, com uma urgência baixa, essa prioridade já subiria para 3. Tá certo? Então, é aqui onde eu vou ter as regras de negócios definidas para demandar qual é o tempo, né? Qual é o SLA que eu vou ter para atender esse usuário. Muito bem, eu vou salvar. Está feito, então, a minha categorização. E feita essa categorização, vamos iniciar aquele processo onde nós vamos investigar e diagnosticar esse incidente. Então, um exemplo bem simples aqui, eu vou atribuir uma nota a esse usuário, pedindo para que ele me envie, por exemplo, um print da tela do sistema. Por favor, encaminhar print a mensagem de tela ao não conseguir abrir seu Outlook. Certo? Feito isso, vou publicar e está feito. Então, está lá, o usuário vai receber essa nota e ao receber essa nota, eu vou acessar aqui numa outra console, que vocês nesse momento não estão visualizando, para responder essa notificação. Isso é bem bacana porque essa troca de mensagem ela pode apoiar para que o atendimento seja mais rápido e efetivo, bem como fica registrado no sistema para que possa ser auditado, para que possa ser tomado até mesmo como uma base de conhecimento para ser utilizado nos próximos casos. Muito bem, agora eu vou dar um refresh aqui e veja que o usuário já me respondeu, inclusive já anexou o arquivo. Então eu já poderia dar prosseguimento com o atendimento dele. Veja que há um sinal aqui que me mostra se essa mensagem foi lida ou não. Então eu vou vir aqui e vou marcar ela como uma mensagem lida. E, portanto, eu já estou dando seguimento a esse meu processo. Certo? Como esse é um incidente bastante simples, eu já vou aqui resolver esse meu incidente, vou finalizá-lo. Se trata de uma configuração. Outlook precisa ter configurado a porta correta para uma conexão POP. Feito isso, esse chamado então está finalizado. Vou salvar essa minha alteração e está lá. Esse chamado foi, ou esse incidente, melhor dizendo, foi finalizado. Lembra-se que o usuário Neymar havia postado uma pergunta lá no fórum. Então eu vou aqui abrir o fórum.
Então, eu sou um analista, portanto, eu tenho uma visão muito mais ampla desse fórum. E aqui eu consigo visualizar a pergunta que ele fez, né? O questionamento que ele fez. Eu vou responder esse questionamento, senhor, para este acesso será necessário solicitar uma alteração em sua conta do domínio. Tá? Ou algo do gênero. Postei para ele. Mas, eu como analista, já me antecipando a tudo isso, eu posso, daqui mesmo, criar um incidente fazendo essa solicitação. Alterar conta de domínio. Domínio. Alterar a conta do usuário para que tenha acesso à rede sem fio da área administrativa. Certo? Vou salvar. E aí, o que ocorre aqui nesse caso é que eu já abri um novo incidente para esse usuário e já atribuí esse incidente a mim, porque como eu sou analista, eu já fiz o registro, eu já categorizei. Aqui, então, entrando no incidente, eu teria todo aquele exemplo que nós vimos anteriormente. O que eu gostaria de mostrar aqui nesse momento são algumas opções que o analista possui para apoiá-lo no dia a dia. Então, se eu voltar aqui para uma vista em lista, perceba que a partir daqui o analista já poderia imprimir esse incidente, ou seja, ele poderia ter uma visão de impressão desse incidente, ele poderia automaticamente fechar esse incidente ou resolver esse incidente para que depois fosse finalizado pelo sistema. E além disso, eu posso criar aqui algumas pesquisas baseadas em consultas personalizadas. Então, eu posso vir aqui, vou criar uma nova pesquisa, incidente, vou buscar pelo campo ID, vamos ver aqui, criado por igual a Neymar. E vou executar essa pesquisa. Olha que interessante. Então, todos os incidentes criados pelo Neymar Júnior agora me aparecem nessa lista. E a partir daqui eu poderia salvar essa consulta. Incidentes, senhor Neymar. Para que nos próximos trabalhos que eu venha a ter que realizar, eu já poderia consultar aqui rapidamente todos os incidentes abertos pelo senhor Neymar. Isso facilita bastante o trabalho desse analista, que já poderia dar atendimento àquilo que está em aberto. E um outro ponto interessante é que, lembram-se do catálogo de serviços? Esse analista ele poderia usar o mesmo catálogo para fazer solicitações a esse usuário, ou a qualquer usuário da minha base. Então, perceba que aqui, de acordo com o nome do usuário, ele vai abrir o catálogo, né, de acordo com o papel, de acordo com aquilo que está atribuído para esse usuário, para a área desse usuário e assim por diante. E eu, como analista, já poderia vir aqui e fazer essa solicitação para ele, tá certo? Mais um mecanismo de registro. Imagine que o usuário me ligou, está solicitando um serviço, ao invés de estar reclamando de um problema, eu já poderia fazer essa solicitação para ele através desta mesma tela. Não vou abrir agora, vou salvar aqui. E um outro componente, o qual esse analista também poderia utilizar, é a base de conhecimento, né? Então eu poderia vir aqui e buscar por conhecimento. Vou pesquisar.
Outlook, por exemplo, que é algo que nós estávamos trabalhando, e aqui estão todos os conhecimentos, ou todas as facts, todos os artigos que foram criados relativos a essa pesquisa que eu acabei de fazer, certo? Então, de acordo com todo aquele fluxo da gestão dos incidentes, perceba que é uma ferramenta bastante simples, bastante ampla nesse sentido, onde eu posso utilizar os processos padrões que já são out of the box com a ferramenta, ou implementar os meus padrões. Ou seja, eu posso criar fluxos, tarefas distintas, regras de negócio, SLA, de acordo com aquilo que a minha companhia necessita, e também, se observarmos aquele pequeno gráfico que eu mostrei de maturidade, de acordo com a minha maturidade, onde de repente eu posso estar iniciando agora com um trabalho de helpdesk e subindo o meu nível de maturidade até um nível mais alto, que seria propriamente ter uma central de gestão de serviços. E aí, em alguns vídeos mais à frente, especificamente eu vou abordar algo mais profundo sobre o catálogo de serviços, como criar, como publicar e assim por diante, bem como toda a parte de gestão de problemas, de mudanças, itens de configuração, enfim, estamos falando aqui de uma solução com 13 processos certificados pela Pink Verify e que com certeza vai estar aderente às práticas ITIL e também vai poder auxiliar na criação e no modelamento dos processos da sua companhia. Ok? Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para que vocês possam nos contactar com dúvidas, sugestões. Estamos aqui sempre para atendê-los. Muito obrigado